Como é que um líder garante o poder de verdade? Essa é uma pergunta que atravessa séculos. Hoje, a gente vai direto no coração dessa questão, mergulhando de cabeça no capítulo 13 de O Príncipe de Maquiavel. E olha, para nos ajudar a entender, temos um comentarista mais do que especial, o próprio Napoleão Bonaparte, cujas anotações pessoais vão guiar a nossa análise. Vamos nessa! Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos essenciais. A gente começa com o dilema básico de qualquer governante, depois analisa os perigos de pegar atalhos, estuda um exemplo de quem fez a coisa certa, descobre qual é a única solução viável e, por fim, chega na grande conclusão de Maquiavel sobre o que é ter poder de verdade. Para qualquer governante, ter um exército não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Só que aí é que mora o perigo. Maquiavel já nos alerta de cara que escolher o tipo errado de exército não é só um erro de cálculo. É um erro que pode custar absolutamente tudo. E o Maquiavel não alivia, não. Ele chama as tropas auxiliares de o outro tipo de armas inúteis. Mas o que são elas? Basicamente, são forças que se pegam emprestado de um vizinho mais forte. Pensa só no caso do Papa Júlio II, que depois de se dar mal com mercenários, pediu ajuda para o exército do rei Fernando da Espanha. Na hora parecia um baita negócio. E aqui está a armadilha, a cilada perfeita. É uma situação onde não tem como ganhar. Maquiavel explica. Se o exército que você pegou emprestado perde a batalha, o seu estado fica totalmente exposto. Mas, e esse é o pulo do gato, se eles vencem, você vira refém deles. O poder que veio te salvar, agora é quem manda em você. Agora olha que fascinante a reação do Napoleão quando leu isso. Séculos depois, ele identifica o problema na hora e anota na margem do livro que o sistema de alianças dele foi pensado justamente para evitar essa armadilha. É um mestre do poder reconhecendo a genialidade de outro. Então, vamos lá. Maquiavel já deixou claro que tanto mercenários quanto tropas auxiliares são péssimas escolhas. Mas ele faz uma distinção importantíssima. Mercenários são perigosos, sim, mas as tropas auxiliares, essas são uma ameaça muito, mas muito maior. Vamos entender o porquê. E essa, para mim, é uma das sacadas mais brilhantes de Maquiavel. Pensa bem, o grande perigo dos mercenários é a covardia deles. Eles podem simplesmente fugir no meio da luta, já que a lealdade deles é com dinheiro. Agora, com as tropas auxiliares, o maior perigo é o valor delas. Uma tropa auxiliar valente, eficiente e vitoriosa é uma ameaça existencial, porque a lealdade dela não é sua, é de outro rei. E essa ideia deixou Napoleão de queixo caído. A anotação dele é curta, mas diz tudo. Sublime e muito profundo. Ele captou na hora a genialidade de ver o perigo não na fraqueza, mas na força do aliado. E isso não é só teoria, não. A história está aí para provar. Os florentinos quase se destruíram quando dependeram dos franceses. E o caso mais trágico, o Império Bizantino que convidou tropas turcas para lutar na Grécia. O problema é que depois da guerra, elas nunca mais foram embora. E isso deu início a séculos de dominação. Mas calma, nem todo mundo caiu nessa armadilha. Maquiavel nos dá um exemplo positivo. Uma verdadeira aula de estratégia. César Borgia. Borgia entendeu o problema e, passo a passo, construiu seu poder do jeito certo. Olha só que interessante a evolução do Borgia. Ele começa usando tropas auxiliares francesas, mas saca logo o perigo. Daí, ele muda para mercenários, mas percebe que eles são traidores e se livra deles. Foi só no momento em que ele passou a confiar nas suas armas próprias, ou seja, nos seus próprios cidadãos, que sua reputação e seu poder decolaram. Ele se tornou, como diz Maquiavel, senhor absoluto de seus exércitos. E Napoleão, o general, assina embaixo. A anotação dele é uma regra de ouro. Sempre prefira suas próprias tropas, não importa a alternativa. É uma lição que ele mesmo usou para construir um império. E essa ideia de autossuficiência militar não vale só para a Itália da Renascença. Maquiavel mostra como essa é uma verdade universal que a gente encontra na história, e até mesmo na Bíblia. A história de Davi e Golias é a metáfora perfeita. O rei Saul oferece a Davi sua armadura, toda sofisticada, as armas alheias. Mas Davi recusa. Por quê? Porque não era dele, ele não sabia usar aquilo direito. Em vez disso, ele pega as suas ferramentas, as que ele conhece, sua funda e sua faca, e com elas ele vence. Maquiavel pega a lição de Davi e transforma numa regra universal com essa frase fantástica. As armas dos outros nunca servem direito. Ou elas te deixam na mão, ou são um peso enorme ou te imobilizam. A força de verdade só pode vir daquilo que é seu. Vamos ver como essa história se desenrolou na França.
O rei Carlos VII, depois de expulsar os ingleses, foi esperto e criou um exército nacional. Mas o filho dele, Luís XI, cometeu um erro bobo e fatal. Desfez a infantaria e começou a contratar mercenários suíços. E qual foi o resultado? O exército francês ficou tão dependente que começou a achar que não conseguiria mais vencer uma guerra sozinho. E agora, a prova final, talvez a mais forte de todas. Maquiavel diz que o começo do fim do poderoso Império Romano foi plantado no exato momento em que Roma parou de confiar nos seus próprios cidadãos soldados e começou a pagar mercenários godos. A força que Roma estava perdendo era exatamente a força que seus futuros inimigos estavam ganhando. E o mais impressionante é que Napoleão revela que ele teve exatamente esse mesmo estalo quando leu sobre a queda de Roma pela primeira vez, quando ainda era um garoto. Isso mostra como essa verdade é fundamental para quem estuda o poder a sério. E assim a gente chega ao ponto final, a conclusão inevitável, o princípio que amarra todo o capítulo. É a base sobre a qual toda segurança e soberania de verdade precisam ser construídas. A solução de Maquiavel, portanto, é clara, direta e reta. Armas próprias. Essas são as únicas forças em que se pode confiar de verdade, porque são compostas por gente que tem interesse direto na sobrevivência do Estado. Seus próprios cidadãos, seus súditos, seu povo. Então, o ponto crucial é este. Sem um exército seu, um Estado não é dono do próprio destino. Ele fica à mercê da sorte, sem a coragem e a lealdade necessárias para se defender quando a coisa aperta. Depender dos outros é, no fundo, jogar roleta russa com o futuro. Para fechar o argumento com chave de ouro, Maquiavel cita o historiador romano Tácito. A frase em latim resume tudo com uma precisão cirúrgica, que nada é tão fraco ou instável quanto uma fama de poder que não se baseia na sua própria força. Ou seja, ter fama de poderoso não é ser poderoso de verdade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A lição de Maquiavel, escrita há mais de 500 anos, parece mais atual do que nunca. Onde é que a gente vê hoje em dia, seja na política, nos negócios ou até na nossa vida pessoal, essa mesma dependência perigosa de uma força emprestada? A questão continua tão relevante hoje quanto era naquela época.